Pastor, todo líder que é chamado para fazer algo para o Senhor, ele vai ter problemas, ele vai ter dificuldades, ele vai ter contratempos, ele vai ter confrontos na sua jornada. Abraão, ele já visto que o pai da fé, ele foi chamado, né? O chamado dele foi no meio de pessoas idólatras. E no meio do chamado dele, ele ouviu uma voz falando para ele: sai da tua parentela, sai do teu povo, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele escuta aquela voz, e durante aquele percurso de toda a chamada dele, ele sofreu problemas, ele teve guerras, ele teve dificuldades. Uma promessa que havia sobre ele não havia chegado. Demorou 25 anos para ele poder ter o seu primeiro filho, né? Mais ou menos 25 anos para ele ter o seu filho, e ele era chamado pai de nações. Então vai ter dificuldades. José, quando foi levado ao Egito, ele passou mais ou menos 13 anos antes de se tornar governador. Então, para toda chamada, existe um processo. Um processo, e verdade. Muitas das vezes, pastor, nós não estamos preparados para esse processo. Esse processo, ele vai causar dificuldade, ele vai causar dor, ele vai causar lesões, mas tudo isso é experiência. Quando você se machuca, né, fisicamente, e gera uma cicatriz, ela vai curar, aquela ferida vai curar, mas após alguns anos, quando você olhar, eu tenho uma cicatriz aqui no dedo, eu olho essa cicatriz aqui, eu me lembro como eu me machuquei, por que eu me machuquei, o que eu estava fazendo naquele dia, naquela hora, naquele momento. Então, existem cicatrizes espirituais que vão mostrar o nível da sua experiência. E isso é muito importante. Muito forte. Saulo, ele tem um encontro com Deus ali no caminho de Damasco, e é muito interessante que às vezes as pessoas usam a expressão Saulo caiu do cavalo. Não tem cavalo na história. Você vai ler lá, não tem cavalo na história. Mas tudo bem, até aí tudo bem. Ele cai por conta de uma luz. E ali ele recebe um chamado. Mas você vai encontrar lá no livro de Gálatas dizendo que após 14 anos ele começa o seu ministério. Então, nesses 14 anos, ele teve que progredir, ele teve que crescer para poder chegar ao chamado. E todo mundo vai passar por esse processo. Todo mundo. É como se fosse um discipulado, né? É um processo de discipulado, né? Porque ninguém que chega hoje no Evangelho cresce da noite para o dia, né? Tudo que é uma frase que um pastor amigo meu usa também, que tudo que cresce rápido é gigante. Ele falou, gigante cresce da noite para o dia. Agora, qualquer projeto, qualquer coisa começa pequeno para depois se tornar grande e aos poucos. Ou seja, passo por passo, né? Então, o ministério é a mesma coisa, né? A pessoa, ela começa a atender a chamada, mas vai acontecer um preparo, um discipulado, né? A pessoa vai ter que ser provada para chegar até onde Deus quer que ela chegue. E sabe o que é interessante ressaltar aqui? Que por mais que o chamado seja semelhante, o pastor Washington tem um chamado pastoral, eu tenho um chamado pastoral, mas a minha trajetória vai diferir da sua. Porque coisas que Deus quer me fazer entender, quer me ensinar, serão coisas que Ele não precisa te ensinar ou vai te ensinar coisas diferentes. Sim. Esse é o processo. Esse é o processo de Deus. E aqui é onde eu começo a falar um pouco da minha história, né? Talvez você que está me ouvindo aí agora pode questionar, né, o que eu vou falar aqui, né, nessa tarde. E você tem todo esse direito, porque serviu para mim e talvez serviu para outras pessoas. São histórias diferentes, mas que você pode tirar coisas boas. Eu aprendi duas coisas na vida. A gente se aprende com os erros que nós cometemos, para não cometê-los mais, e com os erros das outras pessoas, como exemplo, para não cometê-los também. Então, isso é uma trajetória.